Minha empresa chamou aquilo de reestruturação estratégica. Eu chamei de outra coisa. De pé no meu escritório, olhando para a tela do computador, eu assisti 43 projetos de construção espalhados por 6 estados entrarem em risco ao mesmo tempo. 7h22 da manhã, foi ali que eu soube quem realmente estava no controle. Tudo por causa de uma única cláusula, uma linha esquecida no meu contrato escrita há mais de 20 anos antes. Meu nome é Robert Callaway, tenho 58 anos, e essa é a história de como um executivo de 34 anos, cheio de certezas e títulos bonitos, foi obrigado a admitir em público que tinha cometido o maior erro da sua carreira. Mas isso vem depois. Eu entrei na Harmon & Associates logo depois de terminar meu mestrado em engenharia civil, com especialização em estruturas. Na época, éramos 11 pessoas. 11. Hoje muita gente passa por aquelas salas achando que a empresa sempre foi grande. Não foi. Cada ponte, cada viaduto, cada cálculo que manteve toneladas de concreto no lugar certo. Eu estava lá. O viaduto de Caldwell, a Rota 9, a ponte pedonal de Millerton, aquela que ganhou prêmio em 2019. Não eram só projetos, eram marcas do meu trabalho espalhadas pelo país inteiro, do Maine à Flórida. Eu nunca fui o tipo de pessoa que precisava chamar atenção. Nunca precisei falar alto, porque naquele lugar, por muito tempo, o que eu construía falava por mim. A engenharia não recompensa ostentação, ela recompensa precisão. Ou você acerta os números, ou a estrutura desmorona. Esse é o propósito do trabalho. Marcus Webb não entendia isso. Ele tinha um MBA de uma universidade famosa pelo futebol americano. Pai no conselho e confiança absoluta de quem nunca havia ouvido uma palavra de erro. Ele entrou como vice-presidente de operações de engenharia há 18 meses. Operações, não engenharia. O título soava mais importante do que realmente era. Em 60 dias, reorganizou o fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos, implementou um novo software de faturamento que ninguém havia solicitado e passou a realizar reuniões obrigatórias de 15 minutos todas as segundas-feiras, que não serviam para nada além de atrasar o trabalho real. Ele chamava isso de metodologia ágil. Eu chamava de farsa corporativa. Aprendeu meu nome apenas 4 meses depois. Não porque me procurou, mas porque Gerald, o CEO, mencionou meu nome durante uma avaliação trimestral. Robert é quem detém as certificações de engenheiro responsável para nosso conjunto de projetos de engenharia em andamento, disse Gerald. Ele é essencialmente a espinha dorsal jurídica da nossa divisão de engenharia. Marcus assentiu, como se compreendesse o significado daquilo. Não compreendia. Observei seu comportamento no escritório durante o ano seguinte. Como tratava os engenheiros juniores como se fossem apenas números em uma planilha. Como apresentava em reuniões de diretoria usando uma linguagem retirada de relatórios do setor, sem nunca colocar a mão na massa em um projeto real. Ele me lembrava um professor substituto que se convenceu de que era o diretor. Em março, chamou-me para sua sala, a antiga sala de Gerald, antes de ele se mudar para a diretoria. Robert, sente-se. Não era um convite. Ele já olhava para o laptop. Então, estive fazendo uma análise detalhada sobre a alocação de recursos e quero discutir seu papel. Muito bem, sua remuneração está no topo da faixa salarial, significativamente acima do mercado para alguém que não lida diretamente com clientes. Ele ergueu o olhar e sorriu como se me fizesse um favor. O trabalho que você realiza, os selos de engenheiro profissional, as revisões estruturais, consultamos algumas empresas em Denver e acreditamos que podemos transferir essa função para um parceiro de certificação. Mais flexível, mais econômico. Olhei para ele por um instante. Um parceiro de certificação terceirizado. Exatamente. Existem empresas especializadas nisso. É um setor em expansão.
Você está falando em terceirizar a função de engenheiro responsável para uma empresa contratada. De certa forma, sim. Os detalhes técnicos seriam Marcos. Mantive a voz calma. Todos os projetos em andamento estão autorizados sob meu número de registro de engenheiro responsável. Os conselhos de engenharia estaduais nos 6 estados têm meu nome registrado como engenheiro responsável. Não é possível transferir isso para um fornecedor. Não é assim que funciona o licenciamento. Ele piscou. Bem, a equipe jurídica está analisando. Fale com a Sandra, disse. Sandra Shaw era nossa conselheira jurídica. Perspicaz, minuciosa e sem paciência para problemas que poderiam ser evitados com a leitura da legislação. Antes de qualquer passo, fale com a Sandra. Ele assentiu, recostando-se como se considerasse minha sugestão generosamente. Agradecemos a contribuição. Manteremos vocês informados. Voltei à minha mesa, passando pelas fotos das pontes que projetei, pela licença de engenharia pendurada na parede, pelo armário que guardava 22 anos de desenhos carimbados. Algo se acalmou em mim naquele momento. Não raiva, algo mais frio e lúcido. Percebi que aquilo estava realmente acontecendo. O homem com autoridade acreditava genuinamente que engenharia era apenas uma questão de compras. Naquela noite, cheguei em casa e abri uma pasta que não mexia há 4 anos. Dentro dela estava meu contrato de trabalho, com 31 páginas detalhadas. E na primeira página relevante da seção 14, anexo B, havia um parágrafo que negociei com cuidado em 2002, quando a empresa quase foi adquirida por uma rede nacional, e os novos proprietários sugeriram que eu não era essencial. O parágrafo dizia, em parte, o engenheiro profissional licenciado, designado, conforme nomeado no anexo B1 e registrado nos conselhos de engenharia estaduais aplicáveis, deverá manter o vínculo empregatício ativo e certificado com a empresa durante toda a duração de qualquer projeto em que o número da licença do referido engenheiro conste na documentação de permissão apresentada. Em caso de rescisão, demissão ou afastamento do exercício da função remunerada por período superior a 72 horas, a empresa deverá notificar todos os conselhos de engenharia estaduais competentes sobre a alteração do registro de engenheiro, momento em que todas as licenças de projeto afetadas estarão sujeitas à suspensão obrigatória até a nomeação e aprovação de um engenheiro licenciado substituto. Gerald, o pai do CEO, que dirigia a empresa na época, aprovou o documento sem nem lê-lo. Tudo bem, faça o que precisar. Só não deixe a aquisição fracassar. Foram essas as palavras exatas dele. Li o documento novamente naquela noite devagar. Depois enviei um e-mail para Sandra. Assunto: dúvida sobre a continuidade da licença, seção 14. Adendo B. 4 frases. Disse a ela que tinha ouvido falar de uma possível reestruturação da função de engenheiro responsável e queria garantir que ela estivesse ciente da linguagem contratual antes que qualquer decisão fosse finalizada. Anexei o contrato completo. Enviei às 21h17. Sandra estava na minha mesa às 8h05 da manhã seguinte. Ela não se sentou. Robert, este contrato. Sim, o Marcos ainda não leu, presumi. Ela puxou uma cadeira. Sábado. Abaixou a voz. Explique-me a exposição. Abri meu laptop e acessei o conjunto de projetos de engenharia em andamento. 43 projetos em 6 estados. Pontes, viadutos, um sistema de passarelas para pedestres em um projeto de revitalização urbana, 2 rampas de acesso a rodovias na Geórgia, um programa de substituição de bueiros na Pensilvânia, que estava na metade da construção. Cada um deles estava registrado sob meu número de licença. Se eu for desligado do cargo, disse, o contrato exige notificação aos conselhos estaduais. Os órgãos podem suspender as licenças. A construção será interrompida.
Todos os 43 projetos. Alguns já estão na fase de concretagem. Ela permaneceu em silêncio por um instante. Na fase de concretagem, quer dizer, já começaram a colocar o concreto e teriam que parar. Exatamente. E quanto tempo levaria para substituí-lo? Encontrar um engenheiro civil licenciado disposto a assumir formalmente a responsabilidade por 43 projetos ativos que ele não projetou, depois registrar suas credenciais em 6 conselhos estaduais e ainda ter esses conselhos revisando a transferência das licenças? Fiz uma pausa. No mínimo 90 dias, provavelmente mais próximo de 6 meses. Alguns estados atrasam. Sandra fechou os olhos por 2 segundos e os abriu novamente. Há quanto tempo isso está parado? Negociei em 2002. Mas alguém sabe? Comentei com Marcos ontem. Disse para ele falar com você. Ela se levantou. Preciso informar Gerald. Eu sei. Imaginei que você faria isso. Ela saiu. Preparei um café e voltei ao trabalho. Cálculos estruturais para um muro de contenção na Carolina do Norte. Os números não mentem. Não se importam com política interna. 2 dias se passaram sem notícias de Marcos. Percebi que ele havia parado de circular pelo departamento de engenharia e de marcar as reuniões diárias de segunda-feira. Sua assistente cancelou 3 encontros consecutivos. Em uma quinta-feira, cheguei e percebi que meu cartão de acesso ainda funcionava. Meu e-mail estava ativo. Tudo parecia normal na superfície. Mas havia uma tensão no ar que aprendi a reconhecer ao longo de 2 décadas. Aquele tipo de tensão que surge quando os superiores sabem que algo está errado, mas ainda não descobriram como admitir isso. Naquela tarde, recebi um telefonema de uma recrutadora com quem havia conversado 6 meses antes. Retornei a ligação e ouvi a proposta. Vaga de diretor regional de engenharia em uma empresa concorrente. Bom salário, bons benefícios e um portfólio atraente. Preciso de algumas semanas, disse a ela. Combinado. A vaga é sua, se quiser. Agradeci e desliguei. À noite, sentei na varanda. Minha filha Claire estava em casa para o recesso de primavera, com 19 anos, estudando arquitetura na Universidade Estadual. Ela estava à mesa da cozinha com o laptop, trabalhando em um projeto de estúdio. Eu conseguia vê-la através da porta de vidro deslizante, com o lápis atrás da orelha, sentada da mesma forma desde os 8 anos. A mensalidade dela era um peso. A pós-graduação que ela faria, sem dúvida outro, contava com meu bônus de desempenho anual para reforçar o fundo. Recebi esse bônus por 22 anos consecutivos, sem falhar. Pensei no que Marcos havia dito, sem contato com clientes. Como se as pontes que projetei não servissem a ninguém, como se as estruturas que sustentam 64 quilômetros de rodovia não importassem para quem as utiliza. Lembrei da minha ex-esposa que me dizia anos atrás que eu dedicava tempo demais à empresa, que nunca seria plenamente reconhecido lá. Na época discordei. Entrei, preparei o jantar e ajudei Claire a revisar seus cálculos estruturais. Ela estava projetando um edifício de uso misto e a análise das cargas estruturais exigia atenção. Trabalhamos juntos por 1 hora. Ela entendeu. Ela sempre entende. Você é meio que um gênio, pai, disse ela, exasperada daquele jeito carinhoso que só os filhos conseguem ter. Sou engenheiro civil, respondi. É basicamente matemática. Ela fez uma careta, mas sorria. É a mesma coisa. Fui para a cama pensando na cláusula do contrato, no motivo pelo qual a redigi, no fato de que Marcus Webb havia recebido uma arma carregada e decidido apontá-la para quem segurava a trava de segurança. O aviso de demissão chegou numa terça-feira. 4 semanas de indenização, linguagem padrão. Cargo eliminado como parte de uma reestruturação estratégica. Assinatura de Marcos no rodapé. Iniciais de Gerald no canto. Li uma vez, coloquei sobre a mesa, peguei o telefone e liguei para Sandra. Recebi o aviso, disse.
pausa. Robert, quero que saiba que eu o aconselhei contra isso. Enfaticamente. Em diversas ocasiões. Sei que você fez o que pôde. Marcus convenceu Gerald de que o risco legal era administrável, que ele poderia obter um engenheiro licenciado substituto durante o período de transição. Ele não pode. Sei que não pode. Venho avisando isso há 6 semanas. Mantive a voz calma. Sandra, você sabe o que precisa acontecer agora. Silêncio do outro lado da linha. Sim, o contrato exige notificação aos conselhos estaduais em até 72 horas após minha remoção do status remunerado. Sim, não vou interferir nesse processo, mas também não vou facilitar qualquer manobra para contorná-lo. Ela fez uma pausa. Você tem representação legal? Meu advogado enviará os dados de contato ainda esta tarde. Passei o restante da tarde organizando minha mesa. Meticulosamente cada item pessoal, minha licença de engenharia emoldurada, a foto da inauguração do viaduto de Caldwell, uma caneca de café que minha filha me deu com a inscrição a engenheira estrutural mais ou menos do mundo. Ela comprou de forma irônica, o que significa que entendeu a piada, o que significa que eu acertei. Não peguei nenhum arquivo da empresa, não copiei documentos, não toquei em nada que não fosse meu. Meus registros de trabalho pessoais, sim. O caderno com minhas anotações sobre metodologia e cálculos, sim. Todo o resto deixei intacto. O departamento de TI desativou minhas credenciais às 17 horas. Entreguei meu cartão de acesso, acenei para Denise, a recepcionista que trabalhava lá há mais tempo que eu. Cuide-se, Robert, disse ela. Sempre, respondi. Você também. Dirigi para casa, alimentei o cachorro, preparei macarrão, assisti a 1 hora de televisão e fui para a cama. A exigência de notificação foi ativada automaticamente. Na verdade, Sandra já havia criado um calendário de conformidade quando mencionei o contrato pela primeira vez. Na época, ela tentava evitar o que estava prestes a acontecer. Profissional até o fim. Ela enviou as notificações para todos os 6 conselhos estaduais de engenharia na quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã, fui pescar. Tenho um lugar a 40 minutos de casa. Um pequeno lago. Tranquilo. Meu pai costumava me levar lá quando eu era criança. Ainda uso a vara dele. A pesca nem sempre rende peixes. Mas esse nunca foi o objetivo. Fiquei sentado por 4 horas, pensando em nada em particular. Aquele tipo de pensamento que não tem palavras. Meu celular mostrava 12 chamadas perdidas ao meio-dia. Não verifiquei de quem eram, apenas tive uma vaga ideia. Dirigi para casa, tomei banho e preparei um sanduíche. Depois sentei e ouvi as mensagens de voz. Departamento de Transportes da Geórgia, ligando para notificar a Harmon & Associates que a licença número GA2844BR foi sinalizada por alteração no status de engenheiro responsável e estava sob revisão obrigatória, com efeito imediato. Todas as atividades de construção em andamento deveriam ser interrompidas até que a situação fosse regularizada. O Departamento de Proteção Ambiental da Pensilvânia enviou uma mensagem semelhante para 2 projetos. Na Carolina do Norte, um muro de contenção estava em construção, em meio à obra. Eles estavam particularmente insatisfeitos, já que o projeto tinha um cronograma apertado devido a um cliente municipal. Maryland, Virgínia e Flórida também foram afetados. 7 mensagens de voz de agências estaduais. A 8ª era de Sandra. Ela soava cansada, mas não surpresa. Robert, me ligue quando puder, não para negociar, apenas para eu saber que você recebeu. Retornei a ligação. Recebi, disse. Marcus. Ela me interrompeu. Gerald quer marcar uma reunião amanhã de manhã. Ele está perguntando se você estaria disponível. Meu advogado precisará estar presente. Claro, e Marcus não estará na sala. Ela fez uma pausa. Isso também pode ser complicado. Sandra,
Marcos não estará na sala. Não é questão de preferência. Outra pausa. Vou informar a ele. Sábado de manhã, escritório de Gerald. Mesa de madeira maciça. Fotos de todos os principais projetos que a empresa concluiu em 40 anos, desde a época do pai dele. Gerald tinha 64 anos, segunda geração. Ao longo dos anos foi cordial comigo. Não éramos próximos, mas havia respeito. Levantou-se quando entrei e estendeu a mão. Apertei-a. Já nos conhecíamos tempo suficiente para isso. Meu advogado, James Whitfield, sentou-se à minha esquerda. Tinha 60 anos, estatura mediana, o tipo de homem que se comunica com precisão e exige resultados. Sandra sentou-se do outro lado da mesa. Havia outras duas pessoas que reconheci do conselho. Marcos não estava presente. Gerald sentou-se, olhou para os papéis à sua frente e depois para mim. Robert, quero começar dizendo que entendo a situação em que nos encontramos e não acredito que tenha sido conduzida da forma correta. Gerald, não fui rude, apenas direto. Tenho uma longa carreira. Não preciso de preâmbulos. Vamos falar do custo real disso. Ele assentiu. Respeito, suponho. James deslizou um documento pela mesa. Limpo, 3 páginas. Redigido na semana anterior ao aviso de demissão. Não porque soubesse que isso aconteceria, mas porque sabia que era possível desde março. Estar preparado não é paranoia, é planejamento. Pagamento integral da indenização devida conforme os termos contratuais, não a oferta modificada da carta de rescisão, disse James. Além disso, indenização por violação das obrigações de continuidade do engenheiro responsável, conforme a seção 14. Esse valor leva em consideração a exigência de notificação regulatória acionada pela empresa, não por minha ação. Um dos membros do conselho inclinou-se para a frente. A exigência de notificação era contratual. Se Robert optasse por não informar, a notificação seria obrigatória por lei estadual, disse Sandra em voz baixa. Independentemente da redação do contrato, uma vez que o status da empresa de private equity muda, ela tem a obrigação legal de informar os conselhos relevantes. A crença de Marcos, de que poderíamos conduzir uma transição interna discreta, estava equivocada. Documentei isso no memorando de 6 semanas atrás. Ela deslizou seu próprio documento pela mesa. O memorando dela. Eu não o tinha visto antes. Completo. Sublinhado uma vez, recomendação dela. Não prosseguir com a reestruturação até que a continuidade da empresa de private equity esteja resolvida. Gerald leu e colocou de lado. Seu maxilar se movia com cautela. Quanto tempo estamos prevendo? Perguntou. Para retomar as operações, para obter a credencial de engenheiro civil substituto em todos os 43 projetos ativos nos 6 conselhos estaduais, disse James. A estimativa de Sandra era de 90 a 180 dias. Achamos isso otimista. A Carolina do Norte tem lista de espera. O Conselho da Geórgia se reúne trimestralmente. Provavelmente, você levará no máximo 8 meses para estar totalmente operacional. E quanto aos projetos em andamento? A Carolina do Norte é o caso mais crítico, disse. Foi a primeira vez que falei em vários minutos. Gerald olhou para mim. O projeto do muro de contenção no condado de Mecklenburg. Já concretaram a primeira sessão. Se pararem agora e o projeto ficar parado por 8 meses, poderão ter problemas de integridade estrutural na seção concretada. Não foi projetada para ser um segmento independente. Provavelmente será necessário demolir tudo e recomeçar. Esse é o problema do cliente, mas também é seu problema de responsabilidade. O membro do conselho que havia se oposto antes permaneceu em silêncio. Do que estamos falando exatamente? Perguntou Gerald, olhando para o valor no documento de James. Tudo incluído. James apontou para o valor final. $890 mil.
Inclui indenização básica devida, multa por quebra de contrato conforme adendo B e taxa de consultoria para facilitar a transição para a empresa de private equity dentro de um cronograma viável. Robert ajudará com o credenciamento do engenheiro substituto, fornecerá suporte com documentação e permanecerá disponível para consultas do Conselho Estadual. Seu envolvimento fará com que as operações retornem em 60 dias, em vez de 8 meses. Silêncio. Gerald olhou para Sandra. Ela manteve o olhar fixo, sem acenar ou negar, que por si só já respondia. Isso é uma forma de obter vantagem, disse Gerald. Não era acusação, apenas constatação. É um contrato, respondi. Negociado de boa-fé há 22 anos, arquivado no departamento jurídico durante todo o período em que Marcos planejava a reestruturação. Um contrato que Sandra tentou fazê-lo ler. A vantagem já existia. A única mudança foi que alguém decidiu que eu era um item na lista. Gerald olhou para as mãos, depois para a janela e, por fim, para mim. Existiu alguma versão disso em que você não usou esse recurso? Pensei nisso. Se você tivesse vindo diretamente a mim, dito que precisava reduzir custos e perguntado sobre opções, sim, havia alternativas. Pacote de aposentadoria antecipada, transição para consultoria, transferência estruturada. Poderíamos ter encontrado algo. Fiz uma pausa. Marcos me disse que não era pessoal. Depois, me removeu do organograma sem falar comigo. Isso não é reestruturação. É alguém que simplesmente não me considerou importante o suficiente para uma conversa. Gerald assimilou a informação. Onde está Marcos? Perguntou olhando para todos na sala. Pedi para ele não estar aqui, disse Sandra. Eu sei. Onde ele está neste prédio agora? No escritório dele, presumo. Gerald assentiu lentamente. Vou precisar da sala por alguns minutos. James e eu saímos e fomos até a pequena cozinha no final do corredor. Servi água. James checou o celular. Eles vão aceitar, disse. Eu sei que você poderia ter pressionado mais. Eu também sei disso. Ele olhou para mim. Por que não fez? Pensei. Porque eles me devem $890 mil. Mas seria punição. Não quero punição. Só queria que entendessem que não sou descartável. James ficou em silêncio. Entendido. Voltamos 20 minutos depois. Gerald ainda estava em sua mesa. Os 2 membros do conselho já haviam saído. Sandra ainda estava lá. Aceitaremos os termos, disse Gerald. Transferência bancária na segunda-feira. Valor total. Ele ergueu o olhar. Robert, quero dizer algo sério. Eu esperei. Eu deveria ter lido o contrato. Quando Marcos me apresentou o plano, deveria ter consultado o acordo original. Não fiz. Pausa. Isso é por minha conta. Assenti. Agradeço. O reconhecimento por escrito, disse James, também consta nos termos. Sim, disse Sandra. Vamos preparar um documento e apresentá-lo na próxima reunião geral. Gerald o entregará pessoalmente. Apertamos as mãos. James recolheu os documentos. Peguei meu casaco. Na porta virei-me. Gerald, quem quer que você escolha como substituto do engenheiro civil, dê a ele as mesmas proteções que eu tive. Garanta que o nome dele esteja no contrato. Certifique-se de que apareça na primeira página, não escondido na 27ª. Fiz uma pausa. Não é por ele, mas pela sua própria segurança. Ele assentiu. Sandra já está redigindo. Olhei para Sandra e ela fez um discreto aceno de cabeça. Saí. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Rádio desligado, janelas entreabertas, o ar fresco do final da primavera. Aquele tipo de manhã que ignora o que acabou de acontecer, exatamente o que às vezes você precisa. Claire ainda dormia quando cheguei. Ela estava de folga e merecia descanso. Fiz café. Sentei-me à mesa da cozinha. Olhei para a licença de engenharia pendurada à minha frente. Robert Calloway, engenheiro responsável.
Conquistei isso ao longo de 4 anos de provas, experiência prática e noites em claro, resolvendo problemas até compreendê-los por completo. Não apenas até chegar perto. Na segunda-feira, a transferência foi concluída às 11h14. Meu celular vibrou. O valor era de $890 mil. Fiquei olhando para a notificação por alguns instantes. Depois, abri meu laptop e realizei 3 transferências. Uma parte considerável foi destinada ao fundo educacional de Claire. A pós-graduação dela não era mais uma questão financeira, apenas de escolha do programa. Outra parte foi para a aposentadoria, que agora se tornava uma opção concreta a curto prazo, e não algo distante. E eu emiti um cheque para o acampamento de engenharia para jovens, onde voluntariei por 1 década. Eles tentavam arrecadar recursos para novos equipamentos há 2 anos. Eu planejava contribuir durante o mesmo período. Naquela tarde, Sandra me enviou uma foto. A apresentação para toda a equipe, um slide projetado na tela grande da sala de conferências. Em reconhecimento a Robert Callaway, engenheiro, por 22 anos de excelência. Abaixo, uma lista. O viaduto de Caldwell, a Rota 9 e a ponte pedonal de Millerton, o projeto da Carolina do Norte e mais 14 projetos mencionados nominalmente. E uma linha no final, engenheiro-chefe responsável. A base estrutural de todo o conjunto de projetos da empresa. Texto complementar. Gerald leu cada palavra. Marcos estava na última fila. Não respondi a essa parte. Acabei de responder a mensagem. Obrigada, Sandra. Por tudo, respondeu. Desta vez coloquei por escrito. Primeira página, em negrito. Naquela noite, Claire me encontrou na varanda. Ela tinha visto o slide de confirmação de alguma forma. Sandra havia enviado para o e-mail de toda a empresa, que ainda incluía meu endereço até que o departamento de TI atualizasse. Pai. Ela se sentou na cadeira ao meu lado. O que aconteceu? É uma longa história. Mamãe disse que você recebeu uma indenização. Recebi. Ela olhou para o quintal. O cachorro farejava a cerca. Foi ruim trabalhar lá? Pensei com cuidado. O trabalho não era ruim, era bom. Eu gostava do que fazia. Fiz uma pausa. Alguém decidiu que o trabalho não tinha uma pessoa ligada a ele. Essa foi a parte ruim. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. E então você fez eles entenderem que não era assim? Algo assim. Como? Li o contrato. Ela riu, uma risada curta e única. Depois ficou séria. Pai, você está bem? Pensei na resposta honesta. Sim, acho que estou mesmo. Ela se inclinou e apoiou a cabeça no meu ombro por um instante. Apenas um instante. Depois se endireitou, porque ela tem 19 anos e há limites. Ótimo. Ficamos sentados por algum tempo. O cachorro voltou da cerca. A noite ficou mais fresca. O que você fará agora? Perguntou. Voltarei na quarta-feira, para a consultoria. Ajudarão a transferir a função de engenheiro responsável para alguém competente. Treinar o substituto corretamente. Fiz uma pausa. E depois, provavelmente aceitarei a outra oferta. O cargo de diretor regional. Mais dinheiro, mais autonomia, menos Marcos. Ela assentiu seriamente. Parece uma boa troca. Prestei consultoria por 61 dias. Eu ia às terças e quintas. Trabalhei diretamente com a engenheira civil substituta, uma mulher chamada Helen Marsh, 50 anos, inteligente. Havia trabalhado em um departamento de transportes estadual na década anterior. Ela sabia o que fazia. Supervisionava pessoalmente todas as transferências de licença para garantir que não houvesse problemas. Deixei uma documentação que, honestamente, era mais completa do que qualquer coisa que a empresa havia exigido de mim antes, porque queria assegurar que Helen tivesse tudo o que precisasse. Marcos foi transferido antes de eu concluir meu trabalho de consultoria. Novo cargo. Diretor de iniciativas estratégicas. Uma sala em outro andar, sem subordinados diretos.
A forma como Gerald lidou com a situação evitou uma demissão pública. Aquele tipo de aterrissagem suave que ocorre quando o pai de alguém faz parte do conselho. Eu não tinha nada a dizer. Não era da minha conta. No último dia de consultoria, Helen me acompanhou até o saguão. Apertamos as mãos. Há algo que eu deva saber? Perguntou. Sobre o trabalho, os projetos, a empresa. Pensei. São pessoas decentes. A maioria delas. Elas simplesmente se esqueceram por um tempo de que os edifícios se mantêm graças aos engenheiros, não às apresentações. Fiz uma pausa. Não deixe que esqueçam de novo. Ela assentiu. Está tudo registrado. Primeira página. Depois, dirigi até o campus da Claire. Ela estava em seu estúdio trabalhando em um novo projeto. Um pequeno projeto de terminal de transporte. Estrutura de madeira. Estrutura adaptável. Ela me mostrou os cálculos estruturais. Encontrei um erro. Corrigimos em cerca de 8 minutos. Você é insuportável, disse ela com carinho. Você será um ótimo engenheiro, eu disse. Arquiteto, um dos bons, acrescentei, que realmente entende de estrutura. Ela fez uma careta, mas sorria. O interessante de construir coisas, pontes, edifícios, sistemas, carreiras, é que o trabalho continua existindo, mesmo depois que você sai da sala. O viaduto de Caldwell recebe 30 mil veículos por dia. A conexão com a Rota 9 funciona há 11 anos. Em algum lugar da Carolina do Norte, um muro de contenção protege uma encosta sob a chuva. Meu nome não está em nenhuma placa. Nunca foi sobre isso. A questão era que o trabalho era real e exigia alguém que entendesse o que fazia. E por 22 anos fui essa pessoa. Conhecia meu valor antes de qualquer outra pessoa. Eu apenas garanti que estivesse registrado em algum lugar onde não pudessem ignorar. Alguns chamam o que fiz de alavancagem. Outros chamam de vingança. Eu chamo de engenharia. Você considera cada carga, não se constrói sem entender o que sustenta o peso. E você sempre documenta seu trabalho. O barco novo está na minha garagem esperando a primavera. Nada de luxo. 4,8 metros. Motor de popa confiável. Bom para o lago onde meu pai costumava me levar. Claire disse que quer pescar algum dia. Eu disse que ela teria que largar o celular. Ela concordou. Veremos. Estou ansioso por isso. A história de Robert Callaway nos mostra que conhecimento e experiência são mais do que números em um relatório. São estruturas invisíveis que sustentam tudo ao redor. O poder muitas vezes se confunde com hierarquia, mas a verdadeira autoridade nasce do domínio técnico e da capacidade de proteger o que é crítico. Ao permanecer fiel à sua expertise e documentar cada ação, Robert demonstra que a paciência, a preparação e o entendimento das regras podem transformar uma situação de risco em vantagem estratégica. Ele não busca vingança, busca justiça silenciosa e nos lembra que a verdadeira influência está naquilo que você constrói e protege, mesmo quando ninguém está olhando. Nunca subestime o poder do conhecimento técnico e da documentação. A história mostra que, em ambientes corporativos, decisões impulsivas e ignorância de regras podem gerar riscos enormes. Robert garantiu que sua saída não paralisasse projetos críticos porque entendeu a importância de contratos, licenças e protocolos. Planejamento estratégico, atenção aos detalhes e comunicação correta com aliados são armas que qualquer profissional pode usar para proteger não só seu valor, mas também a continuidade de seu trabalho. A lição é clara: autoridade real não vem de cargos, mas de competência, preparo e respeito pelas estruturas que sustentam o sistema. Agora me diz, você já construiu valor dentro de uma estrutura que não te deu a importância necessária? Quando alguém subestima seu conhecimento profundo e o trata como descartável, como você reage?
Você permaneceria em silêncio ou age estrategicamente? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você se surpreendeu com a estratégia e a paciência de Robert, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias de superação, liderança e decisões inteligentes que transformam o jogo.